Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve e você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Muito bem, nós terminamos aqui nosso último slide em Mateus 4 a 9. Jesus apresentando os princípios do reino, que são quase que opostos aos conceitos mundanos, humanistas, religiosos da atualidade e dos últimos 2000 anos, né? E do tempo antes dele também. A lei havia sido totalmente corrompida e Jesus veio trazer o prumo, ele é a lei, o verbo vivo, ele veio trazer a perfeição da lei e veio cumprir essa mesma lei. Vamos então abrir nossas Bíblias em Mateus 10. No versículo 1, nós vemos que Deus exerce o poder sobre a dimensão do espírito e os espíritos malignos. E perceba que Mateus 10, os discípulos são enviados, mas eles são enviados antes do novo nascimento. E antes do novo nascimento, Jesus dá a eles o poder e a autoridade para expulsar demônios e curar as enfermidades. No versículos 5 e 6, nós vemos a missão, a primeira missão dos discípulos é ir somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não precisam ir a mais ninguém. O momento é para Israel. No versículo 7 e 8, nós vemos que Jesus envia os 12 para fazer a mesma coisa que ele mesmo tem feito. Ele já tem demonstrado sinais, milagres e maravilhas, curando, libertando e etc. E os discípulos estão acompanhando. Agora ele vai enviar os discípulos a fazer o que eles têm observado até agora e eles mesmos vão colocar a mão na massa. Eles vão demonstrar o reino e vão pregar que o reino de Deus está, o reino dos céus está próximo. Aliás, esse reino dos céus está próximo, no tempo do grego, ele está se aproximando, ele está chegando, não é só ele está breve, vai chegar, está ali. Não, ele está vindo, ele já está chegando, ele está a caminho, é algo ativo, é algo que está se movimentando. Tipo no gerúndio, tipo isso aqui no grego e o hebraico não tem os tempos como o português, mas sim, seria uma ação constante. E aqui nós vemos o princípio, a primeira menção do dia do juízo. As cidades que não receberem os discípulos, para elas será melhor ter sido como... Até Sodoma e Gomorra está melhor do que elas. Jesus está abrindo uma janela aqui para o futuro, mostrando como será a igreja perseguida, tanto do primeiro século como a igreja perseguida do século 21, todos os 2000 anos que estão por vir. Aqui em Mateus 10, é como se ele inserisse esse texto em Mateus 24, ou se ele inserisse esse texto já na ascensão, falando, então, agora, esse é o chamado de vocês.
No versículo, então eles são enviados como ovelhas no meio de lobos e eles vão ser entregues nas mãos das autoridades. Mas isso para testemunho de reis. Então há um propósito nessa perseguição, há um propósito em os discípulos serem entregues. Mas nada disso vai acontecer com esses. Jesus está dando uma orientação para eles que ele sabe que não vai acontecer agora. Mas está registrado. E a partir da ascensão, todos os discípulos vão viver exatamente o que está escrito aqui. E nos últimos dias, é possível que nós venhamos a viver exatamente o que está escrito aqui. Nós precisamos entender bem o que é ser discípulo de Jesus em meio à perseguição, como açoites, cadeia e etc. E em meio a essa perseguição, a salvação é perseverar até o fim. Não é perseverar agora, antes da perseguição, é perseverar durante a perseguição até o fim da pessoa, até o último sopro de vida dessa pessoa. É interessante, né, que só depois do Pentecostes os discípulos vão entender essa instrução. É depois do Pentecostes que eles vão começar a ministrar com o poder do Espírito Santo, não só ao redor, cheio, com o Espírito vivo, o Espírito nascido de novo, que vai fazer toda a diferença, vai potencializar o ministério deles, assim como foi o ministério de Jesus. Mas é só quem perseverar até o fim que será salvo, porque até o fim existe uma possibilidade de nós negarmos a Jesus, assim como aconteceu com Pedro. Pedro é um excelente sinal, um exemplo clássico para nós, de alguém que estava totalmente ali com Jesus, queria matar, arrancar a orelha, fazer tudo por Jesus, mas na hora do desestabilizar, do desespero, quando a teologia dele não alinhou com a realidade, quando Jesus foi preso, algo que eles não esperavam, apesar de Jesus ter dito, né? Quando a ficha começou a cair, o abalo foi tanto que ele saiu do prumo, e aí ele já não sabia o que fazer, já não sabia como corresponder, e negou a Cristo 3 vezes. Graças a Deus, Jesus já sabia disso, já tinha intercedido por ele, já havia provisão para o arrependimento, ele já tinha sido fisgado pelo amor. E Jesus foi atrás dele. Que consolo para nós. Quando nós falhamos para com Jesus, saber que ele vem atrás de nós. E que nós sejamos humildes e despertos para saber que o Espírito Santo veio atrás de nós e nós correspondemos imediatamente. Não esperarmos mais uma película, não esperarmos o processo de endurecimento do coração ao resistir ao Espírito Santo constantemente. Na tribulação, se a pessoa diz não, fica apavorada, sai como Pedro fez, e aí? Na tribulação, o problema não é você dizer não para o Espírito Santo, o problema é você receber a marca da besta, que vem por meio da adoração à besta. Na tribulação, o estreito da tribulação é o mesmo estreito dos primeiros dias da igreja primitiva. É a cova dos leões. É virar pira de fogo. Você não vai negar Jesus, você vai morrer. Nos últimos dias, esse vai ser o estreito. Mas existem dois estreitos. Um é, eu prefiro morrer e ir com Jesus. E o outro é, eu não quero morrer, vou negar a Jesus, mas eternamente vou morrer. Aí estará a nossa escolha, e essa foi a escolha dos discípulos na igreja primitiva. Negar e ganhar a morte eterna, viver por mais alguns anos, ou não negar, morrer no físico, mas o lucro da vida eterna não receber, né? E por isso que esse texto de Mateus 10, ele é muito para nós. Nós precisamos compreender como será. O cancelamento que nós sofremos hoje é fichinha, gente. Cancelamento não é perseguição. Cancelamento é pré-perseguição. Perseguição de verdade vai doer na carne. E como cada um se prepara, é o Espírito Santo que vai falar. Porque eu posso estocar comida e Deus me levar antes. Eu gastei um recurso antes que eu podia ter gasto para alcançar as vidas enquanto estou.
a não ser que ele quisesse que eu deixasse estocado para os meus vizinhos. Por isso é tão importante cada um ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, porque cada um de nós tem um fim, cada um de nós tem uma missão, um chamado, um tempo aqui na Terra que só Deus sabe qual é. E é por isso que, né, o online é com ele. A gente orienta para as pessoas perguntarem, Deus, às vezes não está nem no radar da pessoa perguntar se eu preciso tocar comida, por exemplo. E é bom colocar no radar, mas isso não quer dizer que a pessoa tem que ir fazer. Ela tem que perguntar para o Espírito Santo. Puxa, o Espírito Santo não tinha pensado nisso. Às vezes o Espírito Santo já está falando isso para a pessoa e ela está alegorizando, está estocando não sei o quê no vento. Espero que não seja vento. Desculpa, não deu. Veio, passou e... Sua graça, né, gente? Sua graça. Olha o versículo 23. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Que vinda é essa? Jesus está ali com eles, envia os 12 a ir pregar pelas cidades. E aí ele vira e fala, vocês não vão terminar essa missão até que eu venha. Até que venha o Filho do Homem. Não fica no cabeção deles, mas você não é o Filho do Homem? E aí vem o Filho do Homem. Quem é quem aqui? É você, não é você? É você e tem outro? Vem outro que vai correr junto com você? Tipo Moisés e Elias? Então aí vem o Messias e vem... Né? Como é que funciona isso? E eles acho que ponderam essas coisas e depois vão começar a entender e montar esse quebra-cabeças. Que vinda é essa? É a vinda... Tipo, ele falou que ele vai morrer e ressuscitar, então essa é a vinda, deve ser, quando ele ressuscitar. Tudo bem que eu não entendi ainda, eu não aceitei que ele vai morrer, mas... né? Até que venha o Filho do Homem. Onde Jesus já está anunciando as duas vindas, mesmo que não encaixe no protocolo deles, do que eles conhecem da palavra. E no versículo 28, ele diz, não temam a morte do corpo, ou seja, alguns aqui vão morrer, todos morreram, mas vamos supor que eles estão pensando, tudo bem, a gente vai morrer, mas não temam a morte do corpo, temam aquele que pode matar, temam a morte eterna, temam a segunda morte, a alma indo para o Guiena, para o lago de fogo. Né? Não tema o homem não pode matar a alma, mas o Pai sim, o Pai é soberano e ele pode matar a sua alma e o seu corpo. Ou seja, relacionamento você tem que ter com o Pai. Não se preocupe com o homem. Se você morrer aqui, o homem não determina, essa morte não determina a sua eternidade, mas Deus sim, ele determina. E ele aqui diz o Pai, né? O Pai é que é soberano, ele que pode matar. Então, você precisa escolher agora se você vai confessar ou se você vai negar a Cristo diante dos homens. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Está aqui o nosso princípio para a tribulação. Se eu continuar confessando, ainda que morra, ele te confessa. Se você não continuar confessando, se você negar, morrendo ou não morrendo, já era. Essa tem que ser a nossa prioridade, tem que estar no nosso consciente, inconsciente, subconsciente, tem que ser o nosso automático. Tomou, não nego Jesus. Jesus é o Cristo. Apanhou, Jesus é o Cristo. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Messias. Ele é o meu Deus. Nego, não nego, Jesus é Deus. A gente tem que, acho que, exercitar isso. E quando a gente exercita em paz, na guerra fica automático, né? O soldado, ele pratica quando? Ele treina antes da guerra. Nós precisamos treinar as coisas que precisam estar fluindo de nós. Essa água viva, ela tem que fluir de nós antes, para que chegando na hora lá, a gente não acabe tendo uma reação que não era a reação planejada.
né? Sempre me lembro da reação não planejada da botina na cara do ladrão, mas foi um instinto de sobrevivência até que bom no tempo, foi oportuno naquele tempo. Importante é que veio com o nome de Jesus, né? Sai o nome de Jesus, pá! Não era o meu desejo. Agora, eu preciso confiar que o Espírito Santo vai me ajudar a ter a reação certa, na hora certa, na ocasião certa, e que aconteça o que acontecer. Se eu perder uma pedra da minha coroa, não perdendo a vida, tá bom. O principal é não perder a vida, não deixar de confessar a Jesus. E Jesus não veio trazer a paz. Ele veio trazer a espada, o que é algo estranho, porque eles estão esperando um príncipe da paz, aí ele vem trazer espada. Ah, é porque na revolução a gente vai matar e depois vem a paz. Não, você não entendeu que espada é essa. Essa espada é uma divisão na família. Uma divisão na família daquele que aceitar seguir a Cristo. Porque um vai aceitar, o outro não vai aceitar, e hoje nós temos isso. No judaísmo rabínico, se a pessoa ela pode aceitar o que ela quiser. Ela pode ir para o hinduísmo, para o budismo, para a nova era, para a cabala, ela pode fazer o que quiser, ela só não pode aceitar a Cristo como seu Messias, ou aceitar a Jesus como seu Cristo. Aí a família divide, você é deserdado, posto para fora, dependendo da comunidade, eles te exilam ou te sequestram para te pegar de volta, para fazer uma lavagem, para fazer uma sujeição. É uma lavagem cerebral, te sequestram para você voltar para eles. Some, a pessoa literalmente some. Então, quando eles aceitam a Jesus no meio dos ultra-ortodoxos, por exemplo, eles têm que aceitar, e eles aceitam e já saem. Já são levados embora, já tem casas de refúgio para que eles possam se converter direito, querer Jesus direito e viver, comer, ensinados a trabalhar e são recolocados em algum lugar do mercado de trabalho. E quando eles entendem que Jesus é o Messias e que esse preço, o que vai custar esse preço, aí eles escolhem. Quando eles dizem sim, eles são resgatados. Se os rabinos ortodoxos encontram eles são sequestrados e aí a gente não sabe que tipo de tortura eles passam para isso. Doutrinação é uma boa palavra. Para aceitar Jesus não precisa de doutrinação, porque é uma coisa espiritual, é um encontro espiritual que a pessoa tem. Nós sabemos, nós encontramos. Não é um processo racional só. E para o judeu ele já tem tudo ali, falta só a chave para ele entender que o Messias já veio. Mas a perseguição é tanta, a espada que Jesus veio trazer é tão real no contexto da vida deles, que eles precisam fugir desse contexto para não sofrerem as consequências. Mas eles pagam o preço, eles têm que escolher abandonar a família. Ou ministrar a família, tentar. Né, eles têm um ministério muito interessante que eu acompanhei há algum tempo. Eles deixavam Bíblias em lugares estratégicos, marcadas já, a Bíblia com o Novo Testamento, que eles não podem nem chegar perto. É interessante isso, em Israel, numa livraria normal, você encontra numa livraria de coisas religiosas, você encontra tudo, menos o Novo Testamento. Tão grande é o ranço deles para com Jesus, né? Ao ponto de chamarem Jesus por um nome de maldição e tudo mais. É bem intenso. Mas eu louvo a Deus porque tenho amigos hoje lá, eu recebo um relatório quase que diário de evangelismo que eles fazem na rua quase todo dia. E o evangelismo é como a gente aprendeu com o Randy Clark, com o Bill Johnson, sinais, milagres e maravilhas. Eles chegam com a palavra de conhecimento, palavra profética, já sabe que você tem uma enfermidade X que ninguém podia saber, já chegam entregando a palavra e as pessoas estão se convertendo assim, na rua. E isso não é um sinal da segunda vinda, não sei o que é. Esse é um dos maiores sinais. O evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. E realmente nós já temos até a agenda de sociedades bíblicas, de ministérios que trabalham com a palavra. Até 2030, todas as tribos terão, se não terão uma Bíblia escrita, terão ela falada, as partes principais dos evangelhos, pelo menos.
Ou seja, a palavra está chegando. E engraçado que eles tinham que falar 2030, podia ter falado 2040, né? 2025, não, mas é a mesma data que todo mundo fala, 2030. Então, Jesus veio trazer a espada, não se assuste se seus familiares se levantarem contra você. É normal, tá dentro do script, dentro do protocolo aqui. Ele veio trazer a espada no físico, terreno, a espada no físico, no terreno, versus o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, ele veio trazer a espada porque haverá divisão, haverá perseguição. Mas na dimensão do Espírito, você alcança acesso a um outro reino onde existe um outro tipo de paz. E essa paz é a paz que ele veio trazer na primeira vinda. Na segunda vinda, ele vai estender essa paz do Espírito, da alma, para a paz do corpo, porque ela vai se estender por todas as nações e a terra também receberá dessa paz. Você vê a progressão do plano da redenção indo, né, da primeira vinda à segunda vinda. E paz no mundo mesmo só vai acontecer no 7º milênio, quando Jesus estiver aqui, reinando aqui. E os anjos lá no nascimento de Jesus profetizaram o quê? Paz na terra. É o que vai acontecer, mas ainda vai demorar um pouquinho. Tá chegando, tá chegando. Versículo 38, quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Ou seja, imagina Jesus falando disso, sendo que ele não tinha morrido na cruz ainda. A cruz já era um instrumento de tortura, e ele fala, quem não pegar a sua cruz, o que será que eles entenderam? Morrer, porque cruz é um instrumento de tortura. Quem não assumir a sua tortura, quem não assumir a sua morte, a sua perseguição, seu açoite, seu martírio, mas ele mesmo não tinha morrido na cruz ainda. Mas ele vai ensinar com a vida dele que a cruz dele, ele tomou. O cálice que ele tinha de tomar, ele tomou. E nós? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa cruz? Porque o chamado, eu sou chamada a ser próspera. Só você. Né? Nada contra a prosperidade. Amo, quero que todos sejam prósperos, mas isso não é um chamado. Isso é uma herança, uma bênção, algo que te acompanha. Mas o que acompanhou a todos os discípulos foi o martírio. Foi a perseguição, foram os açoites, foram as prisões. A gente está preparado para esse aspecto do nosso chamado, a cruz, que é fácil eu estar preparada para o aspecto da bênção de Abraão. Difícil eu estar preparada para as partes mais difíceis. E aí eu vou pôr a culpa no diabo. Não, mas Jesus falou que eu tinha uma cruz. Uma cruz é um instrumento de açoite, de martírio, de perseguição. Eu estou pronta, se houver no meu chamado isso. E como é que eu me preparo se eu não estou pronto? Primeiro, eu preciso entender que isso pode acontecer. Segundo, eu preciso falar, Espírito Santo, quais são as fraquezas que o Senhor precisa trabalhar para eu estar pronto para isso? Pode ser que nunca aconteça, mas se acontecer, não quero te negar. Preciso estar pronto para tomar a minha cruz. Quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. E quem achar a vida, a perderá. E os discípulos morrerão todos mártires, mas eles encontraram a vida. Eles a perderam, acharam a vida eterna, entenderam, entraram no reino dos céus, mas eles morreram mártires. Quem perder a vida por minha causa, a achará. Eu acho que não tem problema disso, né? Não, pode ser também. Paulo diz, só um bom soldado vai sofrer. Isso é muito bom, né? Você estava falando a respeito do chamado, que as pessoas confundem de chamado. Nossa, daí você desenvolveu isso. Eu não esqueci, mas obrigada. Eu gosto quando alguém está prestando atenção. Mateus 11.
Lembrando, os temas que Jesus está incutindo neles. Aqui nesse capítulo, ele continua falando do reino dos céus, primeiro na agenda dele, começou pregando arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, é próximo o reino dos céus. Ele continua ensinando a respeito dessas dimensões. O dia do juízo é real, e ele está ensinando para eles que até as cidades serão julgadas, não foi só lá atrás, aqui também haverá. Ele traz para nós a vinda do Filho do Homem, num contexto que para nós é escatológico, né? Ele é o Messias e ele fala de eternidade. Ele continua fazendo essa mudança de mentalidade com eles, abordando esses textos, esses temas. Vamos lá no capítulo 11. Se aqui o reino dos céus está chegando, no capítulo 11, o reino dos céus sofre violência. Nós começamos com João Batista na prisão, e ele fica na dúvida. E agora, gente, o que eu estou fazendo? Ele veio abrir o cárcere, ele veio libertar os cativos, abrir as portas das prisões, Isaías 61. O que eu estou fazendo nessa prisão? Ele é o meu primo. Eu sou o Elias que havia de vir, eu estou preparando, meu Deus, e agora? Será que ele vai abrir a prisão? Será que ele não vai? Aí, naquele momento de abalos na vida de João, no momento que nós conhecemos muito bem, porque todos passamos muito pior do que ele, porque ele teve que ir para a cadeia para pensar nisso. A gente já pensa a asneira, né, com muito menos. É ele mesmo? Chama os discípulos. Escuta, caras. Volta lá e pergunta se é ele mesmo. Está me dando socorro. E aí os discípulos chegam a Jesus e ele fala assim, fala para João, Isaías 61. Lembra, eu lá em Lucas 4, eu lá na sinagoga, lá em Nazaré, eu abri o livro, em Isaías 61, e eu li. Eu sou aquele que veio curar os enfermos, libertar os cativos, abrir as portas das prisões, purificar os leprosos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E eu venho trazer juízo também, mas eu não li essa parte porque não é tempo ainda. Mas fala para eles o que vocês estão vendo. Mateus 11, 5. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam e o evangelho é anunciado. Ele vai saber se sou eu mesmo ou não, porque eu estou cumprindo o meu chamado, a minha missão. Os discípulos são instruídos a pregar em suas próprias cidades. Nós temos cidades, temos prédios, temos bairros, temos famílias, e nós precisamos ministrar nossas famílias, certo? Sim, Jesus enviou os discípulos, cada um para a sua cidade. Eles vão fazer o que Jesus está fazendo, fazer o que ele disse para os discípulos de João que está fazendo. Eles vão fazer a mesma coisa, sem o Espírito ter nascido de novo ainda. Mas eles vão e vão ministrar, vão demonstrar o reino. E quando ele conversa, ele fala sobre João Batista, ele testifica da grandeza de João. Eu acho isso lindo, que Jesus, ele não desfez de João porque João teve uma dúvida. Pelo contrário, ele exalta João. João está se humilhando e Jesus o exalta. Ele não é só um profeta. Ele é o Elias que havia de vir para preparar o caminho do Messias. Mas, mesmo assim, mesmo eu achando João a última batatinha do saco, ele ainda assim é o menor no reino. O menor no reino é maior do que João, ou seja, ele é o menor dos menores. Mas por quê? Porque o espírito dele não havia nascido ainda. Nós estamos esperando essa nova era, a consumação de uma era na cruz, para iniciar a próxima era dos 2 dias de Abacuque, os próximos 2000 anos, até que chegue o fim dessa era para inaugurar a terceira. O milênio. E com isso, o reino é tomado pelos violentos. Há uma guerra espiritual para se apossar do reino. Há uma guerra entre carne e espírito pela salvação.
Não é um passeio no parque, como a gente diz, né? Walk in the park. Não é. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito, há uma batalha que acontece conosco. Nós vamos... o reino é tomado pelo esforço, pela violência, a violência vai ser feita na cruz. A porta vai ser escancarada na cruz. Mas para nós entrarmos, existe um embate em nós. O que nós estamos dispostos a deixar para trás? O que nós estamos dispostos a abrir mão por este reino? Nós abrimos mão de relacionamentos, nós abrimos mão de coisas, nós abrimos mão de propriedades, de bens, nós abrimos mão de chamados anteriores do mundo, nós abrimos mão dos prazeres dessa vida, dos cuidados dessa vida, e é só o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa jornada. Cada um de nós tem coisas diferentes que são nossos Isaques, nossos ídolos, ou coisas que nos atrapalham. Eu estava me lembrando esses dias, ontem, na verdade. Eu pensei assim, puxa vida, né? Eu me lembrei de um agasalho da escola que eu tinha. Todo mundo que jogava bola e estava nos times tinha um agasalho com o nome, né? Era algo super legal. E em algum momento da minha jornada, eu dei, porque aquilo era um ídolo para mim. E eu estava pensando, puxa vida, eu gostava tanto daquele agasalho, por que eu dei, né? Queria tanto ter ele para poder ir lá nas reuniões da escola. Aí o Senhor falou, você já esqueceu? Eu falei, já esqueci, Deus. É porque aquilo, né? Chegou um momento em que a gente conversou a respeito e foi algo que você precisava fazer para... Eu falei, é mesmo, né? Eu não lembrava mais disso. Realmente aquilo era importante para mim. Porque o esporte foi o que me fez sair da concha. Eu era eu ainda sou introvertida, mas eu era muito fechada, tinha muitas coisas de rejeição, e eu fazia tudo ruim, eu era péssima nas notas, era um desastre. E quando eu descobri que eu podia fazer qualquer coisa com as mãos, com qualquer bola, qualquer esporte que era com as mãos, não era futebol, era com as mãos, sabia jogar tudo. E então foi bom para mim, porque eu pude ter amigos que eu não teria tido. Eu tive, né, um pouquinho mais de... Ela existe. É uma coisa que a criança às vezes precisa quando não tem. Eu tive uma família muito disfuncional, então não era um passeio no parque, novamente, para dizer, né? Os relacionamentos em família. E foi algo que me fez desabrochar um pouquinho. Mas Deus usa algumas coisas e nós, quando não o conhecemos, estamos fora do prumo, fora do alinhamento, nós levamos essas coisas que Deus usa, às vezes, para dimensões que não são tão boas para nós, que nos fazem mal, porque abrem brechas. Então, depois de, sei lá, uns 10, 15, 20 anos de salvação, eu ainda tinha, e eu ainda tenho algumas coisas dessa época, um brochezinho com, né, o nome do esporte, que eu fui a primeira a ganhar o brochezinho do voleibol na minha escola, as coisas assim. E, infelizmente, quando a gente não sabe lidar com essas coisas, às vezes Deus tem que tirar. Mas é bom, porque isso quer dizer que eu estou disposta a morrer para um artifício de exaltação que não é real. Porque a cura da minha rejeição não poderia vir pela aceitação dos outros. A cura da minha rejeição só poderia vir pela minha aceitação no meu Pai Celestial. E ele levou mesmo uns 20 anos para fazer essa cura toda, que começou no dia da minha profissão de fé, a cura do relacionamento paterno. E então valeu a pena abrir mão. A gente pensa uma coisa tão simples, mas é só um casaco. Não, mas é um casaco que vem com todo um estigma, com toda uma realidade de algo da minha vida. Será que tem alguma coisa na sua vida que Deus queira mostrar para você? Isso daqui é um ídolo, isso é um Isaac. Seja lá o que for, um objeto, uma roupa, um caderno. Nem pensei nisso. Eu me lembro uma vez, Deus tirou uma Bíblia minha. Nossa, quase morri. Era a minha Bíblia de viagem, ela cabia no bolso da camisa. E eu enxergava tudo naquela época. Não sei se hoje eu enxergaria ela, mas eu nunca mais encontrei uma Bíblia igual. Procurei em todos os países por onde eu fui depois, eu perdi na África do Sul.
num safari. E aquilo me doeu. Eu lembro que eu orei muitas vezes com alguns ministros que eu estava ouvindo uma pregação no YouTube e ele falava: Deus me restaurou um negócio que eu perdi não sei aonde, o anjo trouxe de volta. Eu falei: é tempo de você ter a restituição. Eu lembrava daquela Bíblia, eu falava: Deus, aquela Bíblia, dá para mandar um anjo lá para buscar? Eu tenho certeza que eu sei aonde que ela caiu. Mas, né? Deus, em vez de me restaurar uma do tamanho do bolso, me restaurou uma gigante. Dá para matar alguém. Minha companheira até hoje. Mas, enfim, existem coisas que nós... Boa. Existem coisas que, às vezes, a gente não entende, não faz sentido para os outros, mas faz sentido para nós na nossa jornada. Coisas que, para nós, parecem... Para algumas pessoas, parecem ser pequenas, mas foi como se Deus tirasse, não uma trave do olho, tirasse uma pedra do túmulo. Tem coisas que são grandes no tratamento de Deus conosco, né? Às vezes você está fazendo uma ministração, está ministrando alguém, Deus mostra algo que para você parece tão insignificante e aquela pessoa cai em prantos. Porque é algo que está ali na região de trevas, onde ela está aprisionada com a alma fragmentada e aquele objeto tão singelo, aquela coisa tão simples é a chave para abrir aquela cadeia. Então, não despreze o que o Espírito Santo te mostra. Ele está nos preparando para coisas grandes. Não tem nada que seja de obra de Deus que seja pequeno, né? Sempre ele nos prepara para coisas grandes. Mas nós temos que querer andar nos caminhos que ele escolhe para nós. Temos que encontrar essa nossa cruz, esse nosso chamado. João Batista, Jesus afirma que ele é o Elias que havia de vir, e ele novamente vai elaborar agora a respeito do dia do juízo. Dessas cidades que se rejeitarem a Jesus ou se não receberem a Jesus, haverá juízo sobre elas. Então, imagina que Cafarnaum, o quartel-general de Jesus, ele morava ali. As pessoas vinham conversar com ele, ele curava todo mundo, libertava todo mundo, multiplicava tudo quanto era coisa, estava ali perto da Galileia, estava na Galileia, então as pessoas ali estavam acostumadas já com o ministério e os milagres de Jesus, mas a cidade, em sua maioria, não entendeu e não creu que ele era o Messias. O juízo para Cafarnaum vai ser muito maior do que vai ser para, sei lá, Betsaida. Ou pior, Betsaida está numa lista também de juízo, junto com Corazim, né? Nazaré, onde, né? O profeta na própria casa não faz. Não seria por causa dos governadores, por exemplo? Aqui não são só autoridades. Porque a cidade é o que faz a autoridade. É diferente o sistema deles do nosso. Lá não tem votação quem vai ser sua autoridade. Aqui nós votamos pelas nossas autoridades. Nós os colocamos lá. Hoje nós temos o lixo da escória, da podridão, porque nós colocamos lá por falta de sabedoria. Aí quando ele fala da cidade, ele não fala de todos os habitantes da cidade. Sempre tem um remanescente. O remanescente, ele vai ser liberto, ele vai ser curado, ele vai ser livre. Mas é porque ele resiste ao sistema. Ele resiste ao sistema como? Ministrando as vidas. Levantando altares de adoração. Intercedendo e entrando na brecha. Declarando e confessando. Nós estamos em tempos, aliás, eu estava ouvindo uma palavra essa semana de uns intercessores americanos. Deus está abrindo, agora nós estamos entrando em tempos de declarar e decretar. Vocês que gostam de decretar a palavra agora, os anjos estão começando a declarar as palavras que nós temos declarado e as palavras que precisam ser declaradas nesse tempo. Então, se você ouvir, declare a palavra. Esses são os tempos. Deus vai começar a abrir portais específicos para os nossos dias, e nós precisamos nos atentar ao que o Espírito Santo está fazendo para fazermos parceria, entrarmos em parceria com Ele nos decretos a serem liberados por nós, por nossas famílias, ministérios, cidades e nação, em nome de Jesus. Amém? Não deixe de corresponder com o Senhor para os decretos que o Senhor quer liberar nesses tempos. Ainda no capítulo 11, Jesus se autodeclara o Filho de Deus. Se a coisa estava ruim, agora vai ficar pior.
Ou se a coisa estava boa, agora vai ficar melhor. Mas agora, tudo que ele falou por inferência, ou que outros falaram, ou que a profecia falava, ele mesmo vai dizer. E isso não vai descer muito bem, não vai cair muito bem com as autoridades, né? Ele segue anunciando o cordeiro ao invés do leão. Porque não dizia que o leão era filho de Deus, mas filho de Davi, da tribo de Judá, né? Eles não entendiam que o leão precisava ser filho de Deus, mas ele está trazendo a dimensão da sua morte, da sua ressurreição, constantemente. Vimos, então, novamente, a ênfase no reino dos céus, uma guerra entre reinos, em nós, e pela posse, pelo domínio da terra, por meio dos governos, cidades, prefeituras, nações, estados. Vimos novamente o dia do juízo e vimos que realmente Jesus está exaltando ou enfatizando a sua divindade. No versículo 27 ele fala assim: tudo me foi entregue por meu Pai, porque ele já está falando diretamente como se, puxa, eu falo com Deus, eu vejo cara a cara, a gente conversa, ele é meu pai, eu sou seu filho, eu ouço tudo. Ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. Vocês não conhecem nada do pai porque o seu pai é o diabo, e eu conheço porque eu sou filho de Deus, o Criador. Você imagina como isso não deve ter descido nada bem. Senão, quem conhece ao pai? Só o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Então, você vai conhecer o Pai se você crer em mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho, não tem jeito. Ou você vem para o Pai através de mim, ou não tem nada feito, não tem negócio aqui. Ou seja, se eu não gostei do Messias escolhido, eu também não posso conhecer a Deus. Não vai ser assim. Eu vou matar você porque eu não gostei de você. Você imagina a turbulência e a espada que já está sendo liberada nas dimensões do Espírito. São duas guerras acontecendo. A guerra pela salvação e pela eternidade, impedindo a obra da redenção, e a guerra de cada um para entrar ou não entrar nessa obra da redenção. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas eu me lembro, outra pessoa que era manso e humilde, não era Moisés? Você está se equiparando a Moisés? E achareis descanso para a vossa alma. Olha a ênfase na alma, não só na vida de governo aqui na terra, mas na eternidade. Mais uma vez, Jesus está sedimentando, fundamentando o conceito do reino dos céus. E temos aqui o contexto da escatologia, tanto em Elias, para a segunda vinda, como no dia do juízo das cidades. Mateus 12. Jesus e seus discípulos colhem e comem espigas num sábado, mas podia fazer isso qualquer outro dia da semana. Por que foi fazer no sábado? É para escandalizar todo mundo logo de uma vez? Não, porque eles estavam com fome. Eles foram a uma sinagoga e depois saíram comendo, o que tinha na frente, né? No versículo 6 diz assim: os sacerdotes no templo violam o sábado, mas ficam sem culpa. Jesus é maior do que o templo. Olha só, os fariseus vêm falar com ele, mas por que os seus discípulos estão violando a lei do sábado? E aí Jesus lembrou, mas escuta, Davi comeu o pão da propiciação. Como é que ele pôde? Ele podia? Ah, porque era a circunstância. Então, ok. E os sacerdotes lá no templo, todo sábado eles violam a Deus. Violam a lei porque eles estão trabalhando. Eles podem? Por que eles ficam sem culpa? Pois eu vou dizer uma coisa. A coisa mais importante que tinha no judaísmo era o templo. E Jesus vira e fala que ele é maior do que o templo. Pronto, agora é filho de Deus, é Messias, é maior do que o templo? Mas como? Versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Os meus discípulos são inocentes. O que vocês querem é só sacrifício no templo e a misericórdia, que é o que vem por causa do sacrifício, porque eu vou morrer na cruz daqui a pouco, eu vou ser o sacrifício, mas é para liberar a misericórdia.
É porque eu amo vocês, é por minha misericórdia, porque, na verdade, vocês não merecem nada. Mas eu vou fazer mesmo assim. Eu sou misericordioso, manso, humilde. E vocês? O que estão fazendo pelo seu próximo? Ele traz uma prioridade. Ele realinha o prumo da religiosidade do povo naquela época. E, para acabar de escandalizar de vez, ele diz que Jesus, além de ser o Filho do Homem, ele é o Senhor do sábado. Agora, quem que é o Senhor do sábado? O Deus Criador, que criou o sábado, que fez o mundo em 7 dias e descansou no 7º dia, pronto. Aí agora escandalizou de vez. O escândalo dos escândalos é dizer que, além de ser maior do que o templo, Jesus é Senhor do sábado. E aí, para completar o dia, porque o dia já não estava bom o suficiente, Jesus vai curar um homem da mão ressequida na sinagoga no sábado. Então, ele é o Senhor do templo, é maior do que o templo, é o Senhor do sábado. Ele entra na sinagoga e, ao invés de, porque no sábado não pode fazer nada, só ouvir a palavra, mas tem uma ovelhinha perdida ali que caiu na cova, quebrou a patinha, eu largo ela lá até a viração do dia? Não, eu vou lá buscar a minha ovelhinha. E Jesus olha, vê uma ovelhinha, vai lá e cura a mão dele. Já logo, os hipócritas, que não podiam fazer os sinais, milagres e maravilhas que ele fazia e ainda eram acusados de serem filhos do diabo, vão se levantar contra Jesus, mas ele diz, não, gente, as minhas ovelhas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Vocês não estão entendendo. Uma pessoa é mais importante do que um animal. Se você resgataria o animal, então por que não vai resgatar uma pessoa, não é? Versículos 15 a 21. Jesus anunciará justiça e juízo aos gentios. Ele nunca pede publicidade. Aonde ele ia, ele falava, gente, não precisa espalhar a notícia. Lógico que a notícia ia espalhar de qualquer jeito. Mas ele fazia tudo sem alarde, tudo sem escândalo, tudo sem gritaria. E há uma profecia aqui, em Isaías 42, que fala que Jesus faria isso, e ao término, ele também levaria a justiça aos gentios. Então, mesmo pedindo para não alastrar, não fazer a publicidade em meio aos judeus, a palavra se alastraria e ele seria também o Messias aos gentios. Os gentios esperariam nele. No versículo 33 ao 37, Jesus vai... Aonde que eu estou? Estou no 22 ainda. Jesus expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, e eu acho que é em Lucas que fala o mesmo texto, ele expulsa pelo dedo de Deus. Nós sabemos que lá em Moisés, quando as tábuas foram escritas, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Logo, elas são escritas pelo Espírito de Deus. Olha a importância do relacionamento entre a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo totalmente entrelaçados. Eles são um, para nós entendermos as funções diferentes, mas eles são totalmente juntos, unidos. O Pai fala, o Filho é a pedra, que o Espírito escreve o que o Pai fala na pedra. Aí Jesus vem, nasce aqui, homem, a própria palavra se tornando carne, cheio do Espírito Santo, se movendo pelo Espírito Santo, mas só fazendo tudo que ele vê e ouve o Pai fazer e falar. A total integração de Deus, a total submissão entre Pai, Filho e Espírito Santo. E nós agora, como parte do Filho, parte do corpo do Filho, como é que nós ministramos? Nós ouvimos o Pai falar, nós deixamos o Espírito Santo escrever, soprar, liberar, manifestar em nós como corpo do Filho a vontade do Pai sobre a terra.
Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele é o que nos une a essa trindade. Ele é o que nos gera a possibilidade de sermos parte do corpo de Cristo. Sem ele, nós não sabemos fazer isso. Sem ele habitando no nosso espírito, nós não podemos ser participantes da pessoa, da glória, do ministério, da redenção de Deus para esse planeta. Ele quer que nós participemos, ele quer pessoas que cooperem com ele nessa obra. Mas sem o Espírito Santo, se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, se nós não ouvirmos, não obedecermos, nós perdemos. Ele não perde, nós perdemos. Ele não quer que ninguém se perca. E isso não será perdoado de jeito nenhum, em momento algum. Novamente, Jesus fala da árvore boa que produz bom fruto e da árvore má que produz mau fruto, e ele expande em relação às intenções do nosso coração. A boca fala do que está cheio, o coração, certo? Há poder em nossas palavras. Nós podemos, com as nossas palavras, justificar ou podemos condenar. Se nós condenarmos, nós estamos fazendo parceria com quem? Primeiro, nós não somos o justo juiz ainda. E tem um que acusa. Nós podemos fazer parceria com o promotor, com o acusador, ou nós podemos fazer parceria para a justificação de uma vida. Liberar decretos sobre aquela vida, não de destruição, porque se os seus atos já a condenam, nossa parte é salvar as vidas. Liberar decretos para que ela salve. Se ela vai responder ou não, não é problema nosso, mas o que nós não podemos é entrar em parceria com o diabo para condenar vidas, para a maledicência, para a calúnia, para a difamação. Mesmo que a pessoa esteja mesmo fazendo aquilo, nós não temos permissão, lastro na palavra para sermos acusadores ou juízes. No milênio a gente chega lá, no momento ainda não. Bons frutos, maus frutos, nós daremos conta quando? No dia do juízo. E uma geração má, porque de novo, ou não sei se é essa a primeira vez, porque não lembro se eu estou agora juntando de ontem com o de hoje, os fariseus pedem um sinal qualquer. Faz um sinal aí, mostra-nos um sinal. Agora, Jesus faz milagre, ele mostra que realmente ele é o filho de Davi, e a conclusão da multidão é que ele é o Messias por causa dos muitos sinais que ele tem feito todos os dias. Mas os cegos, incrédulos fariseus, hipócritas, queriam um sinal por encomenda. Você já está dando para todo mundo um sinal, a gente não gostou desses, faz outro aí. Vocês querem que eu faça fogo cair do céu da sua cabeça? Porque vai dar tempo de vocês depois, né, verem o sinal. E vai consumir vocês. Ainda bem que Jesus não pensava que nem eu. Já tinha mandado sair. Por isso que Pedro e Tiago foi João e Tiago, foram os dois irmãos lá, os filhos de Zebedeu. Falaram, o que o Senhor quer que a gente faça com o povo lá de Samaria? A gente manda cair fogo do céu? Jesus falou, mas gente, o que é isso? Eu não vim nesse espírito ainda. Eu chego lá, a gente chega lá na segunda vida, mas no momento é salvação das vidas. Porque tem horas que a gente quer que Deus mande fogo cair do céu, só que o juízo vem primeiro aonde? Então, se eu peço juízo sobre o outro, o que eu vou fazer? Eu vou colher esse juízo. E como nós somos bastante esburacados normalmente, isso significa que a cobertura do sangue de Jesus, por causa dos nossos pensamentos torpes, a nossa imaginação, né, carnal, muitas vezes abre buracos na nossa cobertura. E aí, eu pedi juízo sobre o outro, vem sobre mim, eu tô lascado. Então, quem que vai me livrar se eu mesmo estou pedindo juízo? Porque eu estou julgando o outro com uma trave do tamanho de uma bola de futebol na frente do meu pequeno olho. E isso é muito sério. Se nós cremos que os dias de Ananias e Safira estão chegando, nós precisamos mudar essas atitudes. Mudar essa mania de querer que o outro morra porque a gente acha que ele é um bip. Não importa o que você acha daquela pessoa, importa o que Deus acha dessa pessoa. E Deus, quando ele olha para cada um de nós, ele tem um destino. A pessoa pode não estar cumprindo esse destino, mas Deus tem esse destino.
É que nem a gente pega o cara que está na lama, né? O cara está na lama lá do pecado. Tem crente que ao invés de estender a mão, pôr o pé ali, vem, filho. 10.000 vezes eu venho aqui para tentar te ajudar. Até você sair. E se você não sair, continua aqui. Mas tem crente que não faz isso, né? Funda logo. Taca ali o pé. Funda logo de uma vez. Morra o seu pecado. Gente, não foi isso que Jesus fez. Jesus foi atrás de Pedro. Jesus ministrou aos fariseus. Eles estavam ali ouvindo. Ele não mandou eles embora. Ele falou enquanto eles estavam lá. Ele falou na frente dos fariseus. Ele denunciou o pecado do fariseu na frente dele. E tiveram muitos que se converteram. Se você vai denunciar o pecado da pessoa pelas costas, como é que ela vai ouvir para poder se arrepender? Geração má pede um sinal. Estou aqui fazendo vários sinais. Agora me fala qual é a diferença do sinal que os fariseus pediram e o sinal que os discípulos pediram lá em Mateus 24. Quente não. Não, mas tá gostoso igual. Qual a diferença? Por que ele não falou nada assim para os discípulos? Ah, vocês estão pedindo um sinal? Eu acho que nesse momento a intenção do coração, né? Deus conhecia a intenção do coração. Eles fizeram a pergunta certa no momento certo. Os fariseus querem um sinal de que ele é o Messias e ele já estava manifestando todos os sinais de que ele é o Messias. Os discípulos aceitaram que ele é o Messias e estão perguntando, em termos de plano da redenção, nas coisas que tem que acontecer nessa certa ordem, que eu ainda não entendi, porque o Senhor não morreu na cruz, ainda não ressuscitou, então não tenho como entender esse babado ainda, de juízo que vai demorar mais 2.000 anos, mas vamos dizer aqui dentro da minha mentalidade de primeiro século, o Senhor falou que tem que morrer, ressuscitar, o Senhor vem, né? O Senhor falou que vem, o Filho do Homem tem que vir, eles não vão acabar de percorrer as cidades até que venha. Quando que é isso? Tem algum sinal, já que é uma coisa que está no futuro, e diz respeito à consumação da era, mostra para nós, tipo, a gente espera acontecer alguma coisa, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, né? O Senhor deu uma cronologia e parece que a gente está chegando perto, ou vamos dizer, Daniel, lá na Babilônia, lendo Jeremias 29, pensando, olha, chegou o tempo, havia sinais ali que ele identificou. Quais são os sinais que o Senhor nos dá para nós identificarmos esse tempo, para que nós não percamos o tempo determinado pelo Senhor para essas coisas acontecerem? Para nós nos prepararmos. Tipo isso, tá? A intenção do coração era totalmente diferente. Eles já sabiam que ele era o filho de Davi, sabiam que ele era o filho do homem, que ele seria rei, não entendiam muito bem o que significava, como é que isso aconteceria, mas a intenção do coração deles era diferente da intenção do coração dos fariseus. E para os fariseus, ele falou assim, olha, para vocês, só um sinal. Sinal de Jonas. São 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Se vira para entender o que é isso. Mas esse é o único sinal que vocês vão ter. E alguns, eu tenho certeza que quando Jesus morreu e depois ressuscitou, que os seus olhos foram abertos. Creio, muitos, por causa do sinal. E outros que até hoje o negam, um dia terão de esperar os abalos da segunda vinda, as dores de parto, a aflição de Jacó, mas eles também saberão. E a nossa intercessão por Israel precisa ser que eles aguentem até a vinda e não recebam a marca da besta e não morram antes. Porque nós somos finitos e daqui até a vinda muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Mas Deus tem uma prioridade. Primeiro aos judeus e depois aos gregos. Agora a gente está na fase dos gregos e ele vai voltar para os judeus. Mas nossa intercessão precisa ser baseada, quem sabe, no lastro de que eles ministraram a nós. E na nossa gratidão, nós agora ministramos para que eles entrem nesse aprisco que Deus tem para eles, porque eles são os primeiros, os primogênitos, que nós queremos que o primogênito volte para casa.
Que o primogênito não fique olhando para o caçula com inveja do caçula, porque o caçula faz, acontece. Não. Que o primogênito assuma o seu lugar de cabeça para ministrar os caçulas, para ministrar os judeus, ministrando os gentios, sem a competição que é gerada pela mentalidade religiosa e humanista dos nossos dias, mas com a cooperação, a mesma cooperação que tem entre Pai, Filho e Espírito Santo, um novo homem trabalhando juntos para a glória do Pai. Essa dificuldade deles de entender a mensagem de Jesus era porque eles não tinham essa revelação do Pai, né? E Jesus veio revelar o Pai. Trazer o Pai. Então, ele justamente fala. Eu sou filho, eles diziam estar blasfemando, né? Eles não tinham essa revelação do Pai. Então, Jesus veio trazer uma nova revelação do Espírito Santo. E são os sinais, milagres e maravilhas que testificam de quem ele é. O fruto fala da árvore. Interessante que na palavra do filho pródigo, que você fala do filho primogênito, o primogênito ele não se relacionava com o pai, né? Porque como chefe, né? Como chefe. Ele era um chefe. Porque o pai diz assim, eu estou aqui com você todos os dias, o que é meu é teu. Como que você disse que eu não te dei nada? Exato. Enquanto isso, o caçula foi embora, fez tudo de errado. Como é que você está lá esperando ele de braços abertos? Porque é filho igual. E ele voltou, eu não vou ficar alegre porque meu filho voltou. Agora, né? Ele voltou se arrependendo. Voltou, né? Soberbo. Israel, como filho primogênito, não consegue se relacionar com o pai. Exato. Mesmo problema. O ver como chefe, Deus lá longe. Sim. Enquanto que os gentios descobriram um papai, um colo, um esposo, um noivo e um melhor amigo, tudo na pessoa de Deus. E descobrimos algo espetacular, né? Nós descobrimos um tesouro no campo. Sim. E quem quis abriu mão de tudo para conseguir comprar aquele campo e ficar com aquele tesouro. Mateus 12. Jesus vai demonstrar o reino pelo Espírito Santo. Esse é o meu título. Não tem título certo aqui, tá? Eu falei, Senhor, quero pôr um título aqui. Que título que eu ponho? Porque tem tanta coisa nesses capítulos, eles são tão gordos, tão rechonchudos, tão cheios de glória, que é difícil pôr um título para o capítulo todo. Mas em Mateus 12, nossa, ele entrou todo de uma vez, assim, de sopetão. Que coisa! Porque a gente acabou de ler o 12 já, né? Esparsa. Resumo, do 10 ao 12, nós temos o reino dos céus. Ele está próximo. De novo, reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Nessa realidade de reino dos céus, Jesus veio trazer espada e não a paz que eles estão esperando. A paz que eles estão esperando está em outra dimensão. Ele repete o dia do juízo algumas vezes. Ele não quer que você perca de vista. Existe um dia do juízo, vai ter guerra, vai ter lago de fogo, vai ter tudo isso. Mas primeiro quero que vocês entendam o reino dos céus. E não perde de vista o mundo vindouro, a consumação de uma era que traz uma outra era. Existe um futuro que está por vir. Lembrando de tudo que Jesus é, ele é o Jesus, ele é o Yeshua, aquele que salva, o Salvador, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho do homem, maior do que o tempo, o Senhor do sábado, Criador e Deus. É para deixar qualquer fariseu de cabelo em pé com a espada na mão, com certeza. Não muda. Não muda. A autoridade de Deus é demonstrada pelo dedo de Deus, que é o Espírito de Deus. Então, Jesus ele anda em conformidade, em cooperação e em concordância com o Espírito de Deus o tempo todo. E o sinal de Jonas, que seria dado para os discípulos, para os fariseus. Filho do homem, Mateus 12, 8 e Daniel 7, 13. Em Daniel 7,13, ele chama o filho do homem de Bar-Enash. É o único lugar que nós vemos essa terminologia nas escrituras. Normalmente é Ben-Adam, que é do hebraico. No aramaico a gente vê Bar-Enash, e é possível que Jesus tenha usado a terminologia de Daniel.
Isso talvez tenha ofendido, são probabilidades, tá? Tenha ofendido terrivelmente os fariseus, porque aí ele está dizendo que ele é aquele que Daniel diz, que chega nas dimensões celestiais, que a quem é dado todo o domínio e o reino. Ele vem com as nuvens do céu apresentar-se ao ancião de dias, para receber o domínio, a glória, o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Ele se coloca numa posição de governador do mundo, não só de Israel. E ainda diz no texto de Daniel que o domínio desse Messias, que vem ao ancião de dias, e o seu reino, o seu domínio é eterno, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, é algo eterno. Ele se colocou na posição de Deus que não morre. Não é só um homem-deus, um deus-homem, é um deus-homem e um homem-deus. Não é só um Messias que depois de um tempo vai morrer e Deus vai levantar outro, não. Ele se colocou na posição de Deus de fato, Deus que se fez carne. Daniel, o quê? 7. Daniel 7. 7, versículo 13. E o sinal de Jonas, quanto à vinda, a primeira vinda, diz respeito à ressurreição, certo? Para ressuscitar, primeiro ele precisa morrer. Porque ninguém entendeu o sinal de Jonas aqui, nós entendemos retroativamente. É por isso que a gente entende, né? Que eles lá não tinham como entender. Assim como nós olhamos para o futuro da segunda vinda e tem um monte de perguntas, eles tinham pior do que a gente, porque eles tinham o Espírito Santo, mas não tinham o Espírito Santo como nós temos ainda. E eles não tinham a palavra como nós temos com todos os léxicos, não precisavam dos léxicos, né? Mas imagina que a gente tem 2000 anos de comentários bíblicos nos ajudando a interpretar tantas coisas. Muito. Nós somos uma geração que recebeu tudo de mão beijada, resta saber o que vai fazer com o que recebeu, porque quem muito foi dado, repito, muito será cobrado. Nós vamos prestar conta.